E aí, galera, depois de analgesia por infusão, baixa potência, agora chegou a hora de você virar a página da sua anestesia e entrar num novo universo de anestesias muito mais estáveis, com muito mais fármacos e com muito menos volume de anestesia. A partir desta aula, ou ao final desta aula, somando esta aula ao seu conhecimento, ao seu dia a dia, agora você vai ter um nível de gasto de fármaco muito reduzido. Né? Você nunca conseguiu colocar o paciente num plano tão legal usando tão pouca quantidade de fármaco. Mais uma vez, a quantidade de fármacos vai aumentar, mas o volume de cada fármaco vai cair vertiginosamente. Então, assim como eu sugeri na aula passada, eu vou sugerir de novo, porque é extremamente importante. A gente fala de fórmula, a gente fala de conta e a gente vai falar de um conceito que eu acredito que a grande maioria não conhece e se conhece não usa no dia a dia. Então, a minha dica é a mesma da aula 19, ou seja, que você assista essa aula somente no momento de paz, trancado lá no seu quarto, no seu escritório, em silêncio, sem gente dando volta, sem gente conversando, sem estar na frente da televisão, porque esta aula é fundamental. Lembra que desde o começo eu venho falando que talvez a analgesia seja mais importante do que a própria anestesia. Então, agora, nesse exato instante, você vai entrar no mundo da analgesia. Uma analgesia definitiva, uma analgesia 100 vezes mais potente que a morfina. Uma analgesia fácil de fazer, com o uso do sorinho no gota a gota e vai chegar muito próximo do que você conseguia fazer com o bloqueio locorregional. Ou seja, agora a gente está falando em 90% menos volume ou de isoflurano ou de propofol de infusão contínua na manutenção da sua anestesia. Vamos para a aula então? Depois da vinheta a gente volta e capricha nessa aula. Agora sim. Vamos lá. Você está na sua clínica neste exato momento. Tem uma cachorrinha de 10 quilos para castração, uma cachorrinha jovem de 7 meses. E você está aí pensando, a primeira coisa que está passando pela sua cabeça é se, aliás, por falar em cabeça, deixa eu colocar minha cabeça aqui no... A primeira coisa que lhe passa pela cabeça é o tempo da sua anestesia. Quanto tempo você vai levar para castrar essa fêmea? Eu sei que tem gente aí falando em 15 minutos, tem gente falando em 20, tem gente falando em 30, tem gente falando em 50, tem gente falando de 1h30. Cada um vai anestesiar para uma pessoa que vai ter uma determinada destreza. Né? Raças pequenas hoje, aparentemente, estão sendo castradas mais rápidas do que raças grandes. Raças de peito muito afunilado, né? Como Dobermans, por exemplo, Rottweilers, são raças que a gente está vendo que está tendo pastor alemão, são raças que a gente está vendo muita dificuldade para tracionar o ovário, né? A gente perdeu a mão dessas raças bem grandes, coisa que há 20 anos atrás a gente só castrava raças grandes, né? Agora chega às vezes de ter raças tão grandes que nem cabem na mesa que hoje se comercializa, né? Há um tempo atrás eu fiz uma cirurgia numa terra nova que a gente precisou usar 2 mesas para conseguir colocar ela em cima. Mas isso que eu estou batendo papo com vocês agora
é simplesmente o primeiro passo para a gente fazer uma boa anestesia, né? Eu espero que, então, você já tenha feito toda aquela anamnese, batido o papo, lembrado, né? Quando a gente está batendo papo e aquele papo está ficando chato, com o tutor só falando da bolinha, só falando que o cachorro late pro lixeiro, aquelas coisas que te irritam, né? E também me irritam, porque é sempre igual, né? Agora, tem que estar na sua cabeça o quê? Tem que estar eu falando assim para você, ó, 80%, 80% de tudo o que o tutor fala é importante. Ouça mais do que fala. E se ele está falando da bolinha, e se ele está falando de alguma coisa que você vê que ele desviou do assunto, tá querendo saber se cachorro enxerga branco e preto colorido, então traz ele de volta, né? Pergunta se ele toma algum remédio de uso controlado, pergunta se ele já fez cirurgia, né? Se ele já fez exame para diabetes, se ele já traz ele de volta e aproveita o período da anamnese para tirar todas as suas dúvidas, as dúvidas do tutor e principalmente achar algum obstáculo, alguma coisa que poderia dificultar a nossa anestesia, né? Lembra, a gente vai atender um gato de um jeito, um cachorro de outro, um filhote de um jeito, um idoso de outro jeito, um jovem, um adulto, tudo isso são coisas que a gente tem que estar pensando agora na frente dessa cachorra. Claro, você olhou para ela e sabe que ela é uma cachorra, né? Uma vira-lata de 10 quilos de 7 meses, você já sabe que não é um cachorro. Ou, desculpa, você já sabe que não é um gato, né? Então você não precisa se preocupar com aquelas características de gato. Mas olha, se você está vendo que é um cachorro, então comece a se preocupar com as características do cachorro. Faz parte, né, daqueles grupos lá de raças que já vem com alguns problemas já de nascença, né? Alterações de ECG, dificuldade respiratória, etc, etc. Sim, não. E aí, vamos castrar? Vamos. Vamos tirar raio-x? Vamos. Vamos só conter para tirar um espinho de porco-espinho? Vamos. Então, vamos adaptar a nossa cirurgia e a nossa analgesia para a finalidade do procedimento, né? E aí, então, a gente vai começar a selecionar. Olha isso aqui, quer ver? Eu vou tomar um segundo do seu tempo para eu te mostrar o que aconteceu ontem comigo. Eu vou abrir a tela porque eu quero mostrar para você. Olha como é legal a gente ir gravando parte a parte, né? Eu tinha esse eletro aqui. Quero mostrar só um pedacinho mesmo da minha tela. Esse eletro, essa arritmia, essa possível lesão aí de nódo sinoatrial, né? Coração com desvio à esquerda, mostrando talvez sobrecarga de ventrículo esquerdo. Um eletro bem amaldiçoado, o intervalo de arritmia entre um complexo PQRST e outro é muito grande, muito grande. Paciente idoso, cirurgia prolongada, né? E aí, lembra, o que a gente não pode usar para não piorar a situação do coração? Mas o que eu queria falar aqui é o que você pode usar, agora sim, olha lá o meu eletro. Cadê a arritmia? Eu vou te dizer que ainda numa D1, eu tenho quase certeza que eu vi um bloqueio atrioventricular ali. Não estava no laudo, então eu não sei se foi o paciente que se mexeu ou não, né? Mas olha como é que ficou esse eletro, mais ou menos 20 minutos depois que eu apliquei um fármaco que estava no meu rol de fármacos que podia me ajudar.
Nesse caso aí, você deve estar até curioso, né? Ou você já até deve ter lembrado das aulas passadas. Aqui eu utilizei um dos fármacos que tem efeito antiarrítmico. Então, foi graças à acepromazina que eu acabei com a arritmia desse paciente. Acabou para sempre, Renato? Não, acabei para a cirurgia. Ou seja, eu consegui deixar o paciente com ritmo cardíaco sinusal e ele passou a cirurgia toda, que não foi uma cirurgia rápida, né? Eram alguns tumores assim complicados de serem retirados, né? Externos, mas complicados de serem retirados, e também algumas biópsias de pele, com problemas de pele assim que intratável até então, né? Já muito tempo de tratamento sem resultado. Então, assim, ao todo foram várias coletas de tumor, lipoma, verrugas e pele, demorou e eu consegui fazer essa revolução aí na parte elétrica do coração. Por quê? Porque a gente estuda, né? Primeiro tira o que não pode, depois acrescenta o que te ajuda. Esse foi o objetivo dessa aula, né? Se você tem algum medicamento para antagonizar, melhor ainda. E aí, então, a primeira técnica de 2 fármacos na mesma seringa. Um tranquilizante e um opioide, ou um sedativo e um opioide. Sedação leve, mediana ou pesada, aí depende do que vai acontecer. Dei para vocês vários exemplos exóticos de MPA para você aprender ou criar um pouquinho mais de interesse na sua própria criatividade para montar MPA, né? Como se pega uma veia e como fixa o catéter e aí então velocidade de infusão, que é o que a gente está usando nesse exato momento. A partir de agora, né, a partir desta aula aqui, a gente considerando uma anestesia com a finalidade de cirurgia, né, a gente vai trabalhar 3 ml quilo-hora gato e 5 ml quilo-hora cão. Muito bem, depois do acesso venoso e de você ligar o soro. Ah, Renato, por um acaso, esse soro aqui que eu estou ligando agora, mais ou menos junto aí com o processo da indução, já vai ser um Milk, um Dexlic, um Filk, um Dex... Vai, por isso que eu falo, aí que tá legal, né? Você pode já usar na sua MPA ou na sua indução o bônus inicial de que quer que você use, ou a hora que você abrir o soro e não tiver usado algum desses fármacos, você sabe que no máximo em 50 minutos eles entram na janela terapêutica. Tem muita clínica que eu vou que eles invertem, né? O paciente já está lá internado, então eles fazem o acesso venoso e já abrem um Milk, um Filk, alguma coisa assim, 1 hora antes de começar a cirurgia. Então daí quando eu chego, né, a gente só dá uma acertadinha numa coisa ou outra, induz e já pode começar a cirurgia com uma analgesia topíssima das galáxias. Induz, normalmente também com 2 ou 3 fármacos. Eu gosto muito de usar a associação propofol, cetamina e fentanil. A gente aplica em 2 minutinhos, até o plano de Guedel falar pra gente, para que tá no plano. Intuba com tranquilidade em cão e em gato, com gato mais tranquilo ainda, porque tem o detalhe lá da anestesia periglótica que você vai fazer para que as aritenoides parem de se movimentar, né? E aí, vai fazer uma anestesia local? Vai fazer uma anestesia regional? Ou vai fazer uma uma analgesia por infusão contínua, mas agora com alta potência? Vamos lá? Isso é o meu dia a dia. É o melhor? Não sei. Isso é uma coisa que vai de você, né? Eu te digo que 80-90% dos meus procedimentos tem analgesia por infusão contínua. Da hora que eu peguei a mão para esse negócio, que é perceptível a diferença da qualidade da anestesia, né?
qualquer estagiário seu que está te acompanhando a operar e anestesiar aí na sua clínica, a partir da analgesia por infusão, ele vai começar a ver que o seu paciente fica mais estável, né? Ele vai começar a ver que às vezes a tua analgesia não vai estar bem feita. Seu paciente vai fazer taquipneia, vai fazer taquicardia, você vai falar, nossa, o que está acontecendo dessa vez? Porque não está legal. Eu estou te falando do estagiário por quê? Porque qualquer um vai conseguir ver a diferença, né? Do que você está fazendo hoje para melhor, talvez a diferença não seja tão grande, né? Quando a gente melhora, às vezes a gente não percebe como a gente melhora. Agora, a hora que você esquecer, a hora que der errado, a hora que você calcular mal e o seu paciente tiver dor, é muito fácil de perceber depois que você já está no nível que você não vê mais paciente com dor. Por isso que eu te falo, um estagiário vai ver a diferença, porque qualquer uma criança vai ver a desestabilidade que é uma anestesia sem analgesia. E olha, e você faz isso hoje, né? Então você vai melhorar, depois que você melhorar, você não consegue mais voltar para trás. Esse é o resumo de tudo mesmo. Vamos lá então? Muito bem, então vamos começar. Esse videozinho, ele é só de 3 segundos, mas eu coloquei ele em looping, mas é só para a gente perceber o que é o borbulhamento do isoflurano que eu uso no meu dia a dia. Você pode falar assim, nem tô vendo borbulhar. Não, você tá vendo sim, dá para ver que tá borbulhando. Agora, é infinitamente menor do que o seu. E mais uma vez, lembre-se que o efeito anestésico independe do volume. O efeito adverso, sim. Quanto maior o volume, mais chance de ter efeito colateral. Lembre-se disso, né? Então, é assim que eu anestesio, na grande maioria das vezes que eu estou fazendo anestesia inalatória. Por quê? Presta atenção. Você induziu o seu paciente com o Propofol, certo? Ou com etomidado, certo? Eles são hipnoindutores, ou seja, eles colocam você para dormir num sono artificial. Lembra do Michael Jackson? Põe para dormir. Se você não acordar o Michael Jackson, não fizer nenhum estímulo para acordar ele, né? O Michael Jackson ele não está mais sob efeito de nada, né? Então, efeito auditivo pode acordar, certo? Uma campainha na sua casa pode te acordar. Uma criança gritando do seu lado pode te acordar, né? Agora, vamos dizer que não tenha o efeito auditivo porque ele está dormindo, né? Está anestesiado. Agora, o estímulo do toque, né? Da sensibilidade ou da dor, né? A analgesia, isso sim vai estimular o seu paciente. Então, na hora que você traciona o pedículo, lembra que lá dentro, apertar e puxar é o que causa dor, né? Então, na hora que você traciona o pedículo, é assim que o seu paciente faz, né? Faz uma taquipneia porque superficializou, começou a sentir. Agora, se eu te garanto que eu vou fazer uma infusão de analgesia aonde o seu paciente não vai sentir, né, a pressão e a tração do ovário, ele vai ficar estável. Se ele vai ficar estável, aí chega a minha pergunta: por que eu preciso daquele fervo de isoflurano se agora eu conseguir bloquear o estímulo sensitivo, né? Ele não vai mais sentir nada, então não tem o porquê ele acordar. Ele não acorda. Se ele não acorda, agora eu mantenho uma anestesiazinha. Há um tempo atrás,
Eu lancei um desafio dentro deste grupo secreto que eu vou te convidar a entrar no final do curso. Grupo só de ex-aluno. Entra quem quer, né? É um grupo para a gente discutir casos de anestesia. Eu cheguei numa clínica pela manhã e, se não me engano, eu tinha 9 anestesias para fazer. Algumas bem demoradas, por sinal. A primeira, inclusive, foi quase 2 horas e meia. Depois teve outras, algumas curtas, de 20 minutos, 30 minutos, mas foram 9, né? E eu enchi o frasquinho de isoflurano, coloquei um esparadrapo aqui, né? E comecei a fazer as anestesias, e cada anestesia eu fotografava o isoflurano indo descendo, né? No final de tudo, né, eu gastei 7 ml. Bom, só para que você tenha uma ideia, se você não tem a média universal de uso do isoflurano, são 6 ml por anestesia. 6 ml por anestesia. Eu gastei 7 ml em 9 cirurgias, porque eu faço assim. A partir dessa aula, eu quero que você faça assim também. Se você não estiver conseguindo fazer assim, você vai me chamar no zap e falar: Renato, o que está acontecendo aqui? Ah, será que a tal da analgesia preemptiva, né? Aquela que você imagina que pode ser X e na verdade tem que ser 3x, será que não é isso que você errou? Errou o alvo do analgésico? Vamos tentar fazer. Quando que vai ser a tua próxima aí? Deu errado aonde? Numa castração? Quando que vai ser a sua próxima? Olha, você pode não acreditar, né? Mas eu vou te falar assim, viu? Me chama antes, a gente monta o protocolo junto. Joga no grupo. Tem 200 pessoas no grupo, cada um vai jogar a tua experiência. Ah, eu fazia assim também, daí o Renato mandou fazer assim e acertou. Ah, eu faço isso. Isso que é legal. Isso que é legal. E por que então que eu não abro esse grupo para todo mundo? Porque eu quero que esteja lá nesse grupo quem já passou pelos meus ensinamentos. Já está um passo à frente do resto. Eles não são igual você era antes do meu curso, eles são igual você vai ficar depois do meu curso. É outro nível de bate-papo. É um nível que você tem já consciência de analgesia, já tem um bom conhecimento de diminuição do volume dos fármacos, e já tem tudo isso. Então é um outro papo, né? Por isso que ele é secreto. Ninguém entra, a não ser quem já passou. Curso, hein? Curso, hein? Não vem me falar, eu fiz um intensivão de 1 horinha sobre bomba de infusão lá, me deixa entrar nesse grupo. É curso. Pode ser online, tá? Pode ser presencial, pode. Mas tem que ser curso. Ó, passou, hein? E então, vamos começar. Lembra lá da professora, lá da minha pós-graduação? Mique fique. Esse é FIC. Esse é o FIC. É FIC. Como é que escreve? FIC. FILC. O que é o FILC? Tem gente que até escreve FILK, né? FILC. O que é o FILC? Fentanil, lidocaína, cetamina. Fentanil. Agora é outro nível. Antes a gente estava falando de milk, morfina. Agora a gente está falando de FILC, fentanil. 100 vezes mais potente que a morfina. Agora a analgesia é para valer. Eu coloco o FILC. Se você me perguntar se eu uso o FILC, eu vou falar que eu não uso mais, porque hoje eu uso outras coisas, né? A veterinária evolui, a anestesiologia evolui, e a anestesiologia veterinária, então, anda a passos largos. Não uso mais FILC. Aliás, já faz alguns anos que eu não uso FILC. Aí você vai me falar, então, por que você está ensinando se eu não vou usar?
você vai usar sim. Sabe por quê? Porque eu comecei com o Fiuk. E você está fazendo esse curso comigo por duas coisas só. Primeiro, que alguém deve ter te falado que o meu curso ensina de verdade. Tá aí, tá bom? Segunda coisa, eu não sou muito da teoria, né? Aliás, teoria então é de saco cheio, né? Eu quero te fazer entender esse negócio da anestésio e que você saia anestesiando. Então, o método que eu te passo, que é o mesmo método que eu ensinaria o menor dos meus filhos, que hoje está com 9 anos, né? Se eu parar com ele na frente de um aparelho de anestesia e falar para ele, olha, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Se você fizer assim, acontece isso. Se você fizer assado, acontece isso. A hora que ele falar assim, entendi, pai. Nessa hora, eu vou falar assim, poxa, eu consigo ensinar, né? Tem uma grande máxima no meio acadêmico, né? Para você saber se você sabe ensinar, você tem que conseguir explicar o que você explica para alguém de nível superior ou até de pós-graduação, você tem que conseguir ensinar uma criança. E se você conseguir ensinar uma criança, você ainda tem que ter a capacidade de reduzir todo esse ensinamento em uma frase. Esse é o cara que quando te dá aula você fala, meu Deus, o cara manda muito bem, né? Então, a outra coisa que você está fazendo aqui é usufruindo dos meus 30 anos de experiência. Isso não tem preço. Isso não tem como comprar 30 anos de experiência. 30 anos de experiência você tem que passar por 30 anos. Então, quando eu estou te falando agora que você vai ter que começar com o Fiuk, é porque eu comecei com o Fiuk. E hoje eu faço qualquer outra misturança porque eu comecei com o Fiuk. Começa com o Fiuk. É mais fácil. Você consegue entender. Você começa a observar, então, a diferença da qualidade da anestesia. A qualidade da analgesia. Você começa a ver que o seu paciente sentia dor. Agora você vai começar a entender que, meu Deus, ele sentia dor mesmo. Porque quando eu não faço o Fiuk, fica... eu tenho que fazer muito ISO. Senão eu não consigo botar em plano. Não é isso. Você está fazendo contenção química, você está deixando ele imóvel com muito ISO. O ISO está até na sala. O cirurgião até fala, nossa, Renato! O que está vazando aí que eu estou sentindo cheiro de ISO? Né? Quando dá uma desestabilizada na anestesia. Né? Por isso que eu te falo. É uma coisa que o estagiário vê, o cirurgião nem está vendo, ele está prestando atenção em outra coisa, mas ele sente o cheiro do ISO aumentando, porque eu estou tentando, né, por causa de uma desestabilização, eu estou tentando manter o paciente estável para não atrapalhar a cirurgia, né? Lembra que, de um modo geral, a gente sempre é um facilitador para o cirurgião. Então, eu quero que você comece pelo Fiuk. E o princípio é exatamente o mesmo da aula passada. Bom, se você não veio direto da aula passada para cá, né, talvez você tenha esquecido um pouquinho da formulazinha mágica e nós vamos lá relembrar no Fiuk, tá? Depois a gente repassa isso para o gato. Então, quando eu estiver montando um Fiuk, e isso eu quero que você monte, tá? Tá na apostila, tá não sei o que lá, eu ainda te lanço um desafio. Printa essa tela aí. Printa essa tela. Se você quiser, eu até faço pose de professor do mal. Printe esta tela. Ó, tô quieto aqui, vai. Printa. Porque você vai para sua clínica amanhã e você vai montar um Fiuk. Ou vai para a clínica hoje, sei lá. Você só não vai amanhã se hoje for sábado, né? Mas qualquer outro dia, amanhã você está na clínica. Continua com cara de mal. Esse é o Fiuk. É o que eu quero que você faça. Vai pegar um frasquinho de 250 ml, porque o seu próximo cão que você for anestesiar, certo? Então vamos lá, recordar é viver.
cão 5 ml quilo-hora, 5 ml quilo-hora, né? Vamos montar num frasquinho de 250 e vamos lá. Qual que é a dose de infusão do fentanil? 5 microgramas por quilo por hora. 5 microgramas. Se você dividir 5 por 1000, vai dar 0,005, é isso? Pega uma calculadora e vê aí para mim. Quando o curso é gravado, não tem a interação, né? Quando eu estou numa sala de aula, eu falo, é isso? Alguém faz a conta. Então, olha lá. 0,005 miligrama. Fiquei até embaçado, né? Ou 5 microgramas ou 0,005 miligramas. Acerte a unidade para fazer as contas. A concentração já está em micrograma, 50 microgramas por ml. É só olhar a bundinha do teu frasquinho do fentanil, tá bom? Agora, se a sua concentração estiver em miligrama, você transforma a dose em miligrama. Se a sua concentração estiver em micrograma, deixa a dose em micrograma. Lembre, você precisa empatar as unidades para que não dê um valor absurdamente baixo ou absurdamente alto. Absurdamente baixo não vai funcionar, absurdamente alto você pode ter complicações. Então vamos lá. Eu peguei na internet, peguei na apostila, peguei no aplicativo a dose de infusão do fentanil, 5, tá bom? O volume do frasco, neste exemplo que eu vou te passar aqui, 250 ml, e na prática é o que eu uso mesmo, né? Mais uma vez, né? É regional. Se você atende muito cachorro de porte grande, se as suas cirurgias levam mais do que 1 hora, justifica você montar em frasco de 500. Você vai dobrar esse volume aí. É isso que vai acontecer. Agora, na minha região, a grande maioria dos pacientes que eu atendo não passa de 15 quilos, né? Então, e as cirurgias dificilmente passam de 1 hora. Então, o meu consumo é pequeno. Se o consumo é pequeno, eu gasto pouco. E um frasquinho de soro dura 1 dia, 2 dias, chega até ao 3º dia às vezes. Por quê? Eu não preciso jogar o frasquinho no lixo. O frasquinho de fio que eu vou montar e eu vou usar uma anestesia depois da outra. Depois de 3 dias, a potência dos analgésicos dentro do frasco começa a diminuir drasticamente. Com 7 dias, eu te garanto que não funciona. Porque eu já deixei o frasquinho de soro numa clínica numa segunda-feira, na outra segunda eu voltei para usar e não deu certo. Como é que eu sei que não deu certo? Porque eu usei muito isoflurano, né? Eu tenho que usar naquele tico de isoflurano. E mais, tem muita anestesia que eu faço que o iso fica metade da anestesia fechado. Por quê? Porque meu paciente está dormindo e não está sentindo nada. Então, para que eu tenho que enfiar 10 litros de anestésico dentro dele se ele não está sentindo nada e está dormindo? Como é que ele vai acordar se ele não está sentindo nada? Se ele não tem estímulo para acordar? Então, estamos lá. Vamos lá. 5 é a dose de infusão, 250 é o volume do frasco. 5 vezes 250 dividido pela concentração do fentanil, né? Mesma unidade, então põe 50 vezes a taxa de infusão, que é um cão, 5. Resultado dessa conta, 5. Esse ficou fácil, né? 5 vezes 250 dividido por 50 vezes 5. 5 ml. Então você vai lá no frasquinho de fentanil, puxa 5 ml, injeta dentro do frasco de soro. Renato, eu preciso tirar 5 ml de soro para depois botar 5 do fentanil? Teoricamente sim. Teoricamente sim. Mas na prática, quando a gente monta um milk, um Filk, um Dexlic, a quantidade é tão pequena que a gente coloca no frasco que não interfere. Lembra quando eu ensinei
a anestesia por tumescência, aí eu estava falando de 40 ml de lidocaína. Então ali você lembra que eu falei para você pegar um frasquinho de 250, tirar 40 e jogar fora e vir com 40 de lido e completar os mesmos 250. Lembra? E depois eu te falei para pegar 0,25 de adrenalina e colocar lá dentro. Eu não pedi para tirar mais 0,25 ml. Então aqui, não esquenta, tá? Pode só jogar dentro. Pode só jogar dentro. Senão, o certíssimo do perfeccionista seria, antes de você jogar as coisas lá dentro, seria você somar isso aqui, né? Mouse. Somar 5 com 2,5 com 0,3, né, que vai dar 7, quase 8 ml, e ir lá puxar 7,8 ml e jogar fora. Depois você injetar 5 ml de fentanil, 2,5 de lido e 0,3 de queta. Vamos ver um videozinho? Como é que é uma anestesia com o Fiuk? Ah, um detalhe. Esse meu vídeo, ele é antigo. Bem antigo, tá? Eu chutaria de 2015 para trás. De 2015 para trás. Então não se preocupem muito com os equipamentos. Na verdade, eu até quero que você preste atenção nos equipamentos. Porque esses vídeos que eu mostro agora, eles são feitos com aquele conta-gotas. Nesta época, eu não tinha, aliás, nem existia bomba de infusão. Nessa época, os anestesistas corajosos já estavam comprando monitor. Era isso, tá? Antes disso, a gente usava estetoscópio e alguns, tipo eu, já tinham oxímetro de pulso. E só, né? Por isso que assim, quando eu falo para você assim, plano de Guedel, né? E você fala, nossa, mas eu tenho um monitor top das galáxias. Eu falei, porque eu sou da época que não tinha, né? Então, eu pego um estetoscópio e plano de Guedel e eu anestesio. Olha, ontem de manhã, olha isso, ontem de manhã, a primeira anestesia do dia. Cachorro já anestesiado, intubado, recebendo isoflurano, recebendo um Dexfiuk. Pá. Fui ligar o monitor e o monitor não ligou. Não ligou. Não ligou. Ah, você trocou de tomada? Troquei. Você trocou de fonte? Troquei. Você trocou? Troquei. Levou para tipo, outro lado da casa, porque às vezes é a corrente. Levei. Não funcionou. Nesta hora, eu puxei o meu banquinho. Todas as clínicas que eu vou, eu tenho um banquinho, daqueles mais altos, assim, de barzinho, né? Por quê alto? Porque eu gosto de assistir a cirurgia. Por que eu gosto de assistir a cirurgia? Porque eu sei os momentos de dor. Eu tô vendo a hora que ele vai puxar. Então, eu me antevenho ao momento de dor e eu dou uma arrumadinha, aumento um pouquinho o ISO, faço não sei o que lá. Entendeu? O cirurgião tá sempre ótimo para ele. Não oscila para ele. Oscila para mim. A hora que ele vai abrir, eu sei que vai doer. Lembra do lado de fora? Cortar e furar. Então, nessa hora eu aumento um pouquinho. Aí ele cai para dentro, eu diminuo tudo de novo. Aí ele vai pegar o ovário, eu aumento de novo. Ele amarrou o ovário, eu solto de novo. Ele começou a fechar lá a musculatura e tal, vai começar a fechar a pele, eu aumento de novo. Agora eu tô vendo, né? Eu tô vendo, por isso que a anestesia fica boa. Por isso que às vezes eu pego estagiário meu, né? Ai, eu quero virar anestesista. Aí eu falo assim, vira veterinário primeiro. Faz um ano de plantão. Daí vem, depois de um ano. Fiz um ano de plantão. Posso fazer a pós agora? Não, agora você vai começar a anestesiar. Aí fica mais um ano anestesiando. Agora posso? Agora pode. Agora você tem bagagem para aproveitar uma pós. Agora vai chegar... Pô, na minha época, só foi gênio dar aula para mim, né? Então, Rodrigo Rabelo foi dar terapia intensiva. Rodrigo Rabelo, velho. Você fica 3 dias na frente do cara.
Como assim? Se você não tem experiência, como é que você vai aproveitar um cara desse se você não tem uma pergunta para fazer? Se você não fez uma merda na sua vida, se você não perdeu um cachorro. Ricardo Villani, o mestre da ativa da anestesia intravenosa total, 3 dias na minha frente. Como que eu vou passar 3 dias com esse Deus? Que depois ainda fiz mais curso com ele depois da minha pós. Se eu nunca fiz uma ativa na minha vida, se eu não tenho uma bomba de seringa, né? O Deus, o magnânimo, vai estar na tua frente, vai vomitar a matéria e você vai ficar ali só anotando? Como assim? Villani, por que que a minha anestesia não dá certo aqui? Por causa disso. Pô, o Deus está lá para te responder. Então... Isso aí é papo de pai para filho, né? De mestre para discípulo. Vocês não pagaram o curso para isso, né? Mas tudo bem. Mas tem lógica, né, gente? Tem lógica isso tudo. Vamos voltar ao assunto, vai. Vamos voltar ao assunto. Peguei o meu banquinho, né? Tô lá naquela anestesia, sem monitor. Peguei o meu banquinho, coloquei bem na frente do aparelho de anestesia, né? Peguei o meu estetoscópio esofágico. Fiquei bem na frente do cachorro, até tinha 2 cirurgias na cara também, né? Mas eu pedi para deixar um jeito de eu conseguir ter acesso a um olho pelo menos, né? Tinha um tumor aqui também, né? Aí quando eu estava operando aqui no tumor, eu fiquei com esse olho para mim. Depois virou o cachorro ao contrário para fazer as outras cirurgias, aí eu fiquei o tempo todo, né? Abre, vê rotação, vê, reflete, ausculta, mede frequência cardíaca, mede frequência respiratória, né? Sabe fazer isso, não sabe? Cronometra 15 segundos, vê quantos teve, multiplica por 4. Mano, anestesia raiz é para abortar? Meu, eu iria abortar se a gente soubesse que o aparelho ia dar pau, mas a gente não sabia que ele ia dar pau, né? Já estava tudo anestesiado, pronto, começando a cirurgia que eu vi que não pegou, né? Aí é o plano B, né? É o plano B. Então, dá para fazer, dá para fazer. E é isso que eu quero mostrar nesse curso. Você consegue fazer uma anestesia legal, com analgesia legal, com R$150 de equipamento, que é o conta-gotas. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Então, é vídeo antigo, a imagem está ruim, está tudo ruim, né? Equipamento ruim, anestesista ruim. Olha lá, respiração. Linda, tranquilinha, espaçadinha, né? Nada de TAC. Não tem TAC nas anestesias. É tudo normo brad. Olha lá o borbulhamento. Cadê o borbulhamento? Cadê? Não tem. Olha lá. Uhul! Viu? Terceiro estágio, terceiro plano. Isso porque o isso está fechado, hein? Bate o olho aí. Qualquer um que está bem acostumado a anestesiar sabe que esse monitor está lindo. Delta T eu vou te falar. Meu, quando eu for falar de Delta T, você fala assim, acabou o curso, porque é a última coisa que eu vou passar para vocês é o Delta T. Aí você vai ter certeza que acabou o curso. Olha lá, cadê? Tá, tudo bem. Tem um pouquinho. É que celular naquela época filmava mais ou menos, né? Mas é aquele fiapinho, né? É aquele fiozinho de bolinha saindo. Ó, cirurgia ortopédica, hein? Cirurgia ortopédica. Pauleira, né? Ó, Fiuk. E agora, não se preocupe com 10 ml por hora, tá? Não é mais, agora é 5, tá? É que nessa época era 10. E eu não tenho mais o vídeo original, né? Perde celular, perde computador, você vai perdendo, eu não consigo nem arrumar isso aí. Mas naquela época era 10 ml por hora cão e 5 ml por hora gato. Olha lá o borbulhamento. Isso significa que o meu cachorro não está com dor. Tá fechado. Olha a economia. Eu tô gastando umas gotinhas de soro com Fiuk.
Olha o oxigênio, nada de oxigênio. Tudo muito econômico. Mas não é econômico porque eu sou pão duro. Eu também sou pão duro. Eu sou mão fechada. Não, é econômico porque agora a gente está fazendo um negócio bem feito. A velocidade da gotinha, olha a gotinha aqui, olha a gotinha aqui. Comparativo de eletro antes e eletro durante, olha, tá igualzinho. Então tá lindo, estabilidade hemodinâmica. Uhul, estabilidade hemodinâmica. Mano, olha que anestesia legal. Por isso que eu te falo, começa com o Fiuk. Pega a mão com o Fiuk. Quando a tua anestesia estiver assim, aí você vai pro Dex Fiuk, Dex Remifenta. Aí você vai. Agora eu não quero dar linha para você agora. Agora eu estou te segurando, faça o Fiuk. Compre o fentanil, compre a Lido. A Lido você vai ter, né? Cetamina também você já tem, né? Fentanil, não sei se você tem, né? Se não tiver, compra. Vai chegar semana que vem, você já tirou a foto, eu pedi para você printar aquela tela, tirar a foto daquela tela, aí você vai lá na clínica e monta lá. 5, né? 2,5. 03, ai, montei meu fio, que 5 ml por quilo-hora. Puta delícia, anestesiar assim, gente. Falei palavrão, né? Desculpa, foi mal. Tô tentando mudar. Foi! Tô tentando mudar o slide aqui. Fiuk em gato. Mesmíssima coisa. Mudamos duas variáveis, né? A variável tamanho do frasco e a variável taxa de infusão. Então agora eu estou fazendo um gato, então eu estou fazendo 100 num frasquinho de 100 ml e estou fazendo uma taxa de infusão de 3 ml quilo-hora, certo? Mesma coisa, vou pegar o fentanil, vou jogar na fórmula, a lidocaína na fórmula, a acetamina na fórmula. Se você for usar exatamente igual eu estou ensinando aí, se for fazer um frasquinho de 100 ml mesmo, você não precisa fazer conta, né? Eu já fiz a conta aqui para você, daí é só você copiar isso aqui e colar lá. Você vai puxar 3,3 ml de fenta, 0,8 de lido e 0,2 de queta. E aí você desce 3 ml quilo-hora. Simples assim. Remifentanil. Não é para já. Se você já faz Fiuk, então beleza, entra nessa. Remifentanil. Lembra que eu falei que o remifentanil ele só vinha em pozinho? Ele não vem o líquido? Muito bem. Então a gente vai ter que diluir ele. Então agora, muita calma nesta hora. Ele não tem concentração. Você é que vai fazer a sua concentração, tá? Bom, então a gente tem a dose de infusão, tá? Que ele pode aparecer em microgramas ou miligramas. O que eu quero é que esta unidade seja igual a essa. Por que a gente usa microgramas? Justamente para não ter que falar 0,005, né? Se a gente for falar em microgramas, é só multiplicar por 1000, né? Então, ó, vem 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 5 microgramas quilo-hora ou 0,005 miligramas quilo-hora. O que interessa é que na hora de você fazer a conta, essa unidade seja igual a esta. Bom, então, não tem concentração por enquanto. Você compra 2 miligramas de pozinho. E aí você dilui do jeito que você bem entender. Bom, nós, veterinários, a gente dilui em 4 ml. E 4 ml dá para quebrar bonitinho, para a gente fazer um monte de coisa. Infusão na seringa, infusão no soro. Fica sempre números fáceis da gente decorar, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu for usar o remifentanil num frasco de soro, é meio ml, já decorei, né? Porque meio é fácil de decorar, só por causa disso. Então, vamos lá.
Então, é mais uma variável que você vai fazer. Então, você vai comprar o remifentanil, certo? Vai pegar os 2 miligramas que vem no frasquinho e põe 4 ml de água de injeção, tá bom? 4 ml de água de injeção. E aí você vai ter a seguinte concentração: 2 miligramas em 4 ml ou meio miligrama em 1 ml. Meio miligrama por ml. E agora vamos jogar lá na fórmula mágica, né? Dose de infusão 0,005, volume do frasco 250, a concentração fui eu que fiz, meio miligrama por ml, e a taxa de infusão, como é um cão, 5. Então ficou 0,005 vezes 250 dividido por 0,5 vezes 5. Corta, meio ml. Puxa meio ml daqueles 4, né? Joga dentro do frasquinho de 250 e abre 5 ml quilo-hora. Melhor que o Filk? Melhor que o Filk. Precisa de bolos para colocar na janela terapêutica? Não precisa. O remifentanil, ele é uma geração mais nova que o fentanil. Então, ele tem efeitos analgésicos melhores e menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos. Então, uma das vantagens é que você não precisa do bolus inicial, que do fentanil, além de precisar, ainda tem que ser feito em 4 minutos. Então, quando você usa o remifentanil, simplesmente você abre o soro. MPA normal, indução normal, abre o soro, remifentanil, em 1 minuto e meio, está na janela terapêutica, começa a cirurgia. Começa pelo Filk. Remifentanil em gato. Olha as doses, vamos voltar ali. Olha as doses, exatamente igual, né? Só o volume total que muda, porque mudou as duas variáveis aqui, né? 100 ml do tamanho do frasco e 3 ml, que é a taxa de infusão para gato. Dexfilk. O Dexfilk é mais potente ou tão potente quanto o remifentanil. O que é o Dexfilk? Dexmedetomidina, fentanil, lidocaína, cetamina. Só voltar uma coisa aqui para trás que eu esqueci de falar para vocês. O remifentanil, depois de diluído na geladeira, consegue ter a mesma potência analgésica até 30 dias depois da diluição, tá bom? Deixa na geladeira. Cuidado, anestesistas volantes como eu, né, no transporte do remifentanil, porque se ele ficar em temperatura ambiente, o tempo de ação da analgesia dele dura só 24 horas, né? Então você abriu o frasquinho, usa no dia e joga fora o que sobrar. Quanto custa um remifentanil? Custa caro, passa de R$50 esse frasquinho de 2 miligramas. Então, se você tem uma clínica, tem a geladeira, então você está de bem com a vida. Agora, você que é anestesista volante, compensa até você manter congelado em partes pequenas, tipo ampolinhas, seringas com meio ml dentro, e aí você sai de manhã com ele congelado, só a partezinha que você vai usar para montar o teu primeiro frasquinho, e aí durante o dia você faz, no final do dia você descarta o restante, tá bom? Então vamos lá, dexmedetomidina, fentanil, lidocaína e cetamina. Dexmedetomidina, 1 micrograma por quilo por hora. Qual a concentração? 500 microgramas por ml. Atenção, se a sua dexmedetomidina aí da sua clínica for da linha humana, a concentração muda, tá? A concentração daí ela vai ser de 100 microgramas por ml. Então, atente-se que eu já faço as contas aqui do que é mais tradicional de você ter na sua clínica, né?
Então, eu facilito a vida de vocês para já traduzir tudo para ml. Mas se mudar alguma concentração aí, cetamina, né, lidocaína, fentanil é sempre igual. A lido pode mudar, cetamina pode mudar, dexmedetomidina pode mudar. Se for exatamente igual, beleza, estamos feitos. Você vai puxar esses volumes aqui para fazer um Dex-Silk num frasco de 250 ml para um cão de 5. Isso aqui eu faço muito na minha rotina, muito na minha rotina. Dex-Silk está em 70, 80% das minhas anestesias, né? Então, esses valores eu já sei de cor. Toda vez que eu vou anestesiar um cão, né, eu vou pegar um frasquinho de 250, então eu já sei de cor. Se eu tapar o meu olho, eu sei que é 0,1 de Dex, 2,5 de Fenta e de Lido e 0,3 de Queta. Quer saber até um macetinho que eu faço para que a gente consiga puxar esse 0,1 de Dex, porque às vezes, né, 0,1, né, às vezes fica no canhão. Então o que que eu faço? Eu pego o fentanil, puxo 2,5 e completo mais 0,1 de Dex. Injeto. Daí eu pego a Lido, puxo os 2,5 da Lido e aí eu completo com mais 0,3 de Queta e... Ó. Que dica, né? Porque esse 0,1, começar com 0,1, né? Até se você for puxar 0,1 e completar com 2,5 do Fenta, você fica naquela dúvida. Então puxa 2,5, acrescenta 0,1 um lado, acrescenta 0,3 do outro. Devia cobrar extra cada vez que eu dou essas dicas, esses macetes idiotas, mas que resolvem a nossa vida, né? Por isso que eu falo, né? Vai para uma pós-graduação quando você já tiver experiência. Se você não sabe que você vai dar erro na hora de você puxar aquele 0,1, essa dica que eu falei agora, você vai falar, coisa idiota. Mas se você já faz um Dex-Silk, você fala, pô, tudo a ver, né? Vou começar a puxar nessa ordem. Fenta e Dex, Lido e Queta. Vamos ver um videozinho? Bom, esse videozinho já é mais novo, até porque a dexmedetomidina está aí no mercado há 2, 3 anos só, né? Então aqui já tem um pouquinho mais de equipamento, mas vamos ver. Eu não sei se está na bomba ou se está no contador de gotas ainda. Vamos ver. Dex-Silk. Bomba de seringa para fazer infusão de propofol, fentanil e cetamina. Aqui está descendo um Dex-Silk. Ah, já está descendo com bomba aí também. Então, estou trabalhando com 2 bombas. Isso aí é um filtro de calor e umidade. Ó, o estetoscópio esofágico. Esse monitor já tem capnógrafo, né? Que é esse amarelão aqui embaixo. E também já tem... aí já está completinho. Aí já está com ventilação mecânica também. Esse é o monitor do ventilador, tá? E aí o isoflurano lá quase fechado lá ou fechado. Viu? Um Dex-Silk. Lindo, 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 lindo. Mas, passo a passo, tá bom, gente? Comece com o Filk. Se você já faz Filk e se você tem a dexmedetomidina na sua clínica, aí tudo bem. Aí você já pode ir para o Dex-Filk, mas comece com o Filk. Você já tem o remifentanil na sua clínica? Eu comprei uma caixinha com 10 ampolas. Meu Deus, você pagou uma fortuna. Pagou 500, 600 reais, nunca usou? Nunca usei. Bom, agora você já sabe, né? Mas começa com o Filk. Começa com o Filk. Dex-Silk gatos. Vamos voltar ali só pra gente ver. Espera aí. 1, 2,5, 1, 0,6, certo? 1, 2,5, meio, 0,6. Então, mais uma vez, as doses para cão e gato são idênticas, com exceção da lidocaína, que a gente sempre faz meia dose quando é em gato, tá? Espécie, certo? Tem que pensar em tudo isso. E se é gato, frasquinho pequenininho e velocidade mais baixa. Jogou, mesma coisa, tá? 0,07 ml de dexmedetomidina, 1,7 de fentanil,
0,8 de lidocaína, 0,2 de cetamina. Como é que eu vou puxar isso aqui na seringa de insulina? Na seringa de insulina, tá? Você pega isso aqui e acrescenta isso, ou você pega isso e acrescenta isso, tá bom? Daí numa seringa de 3, você já pode pegar isso aqui e misturar com isso aqui, ou isso aqui e misturar com isso aqui, tá bom? Agora, nunca comece com o ponto 0 certo, porque vai ficar no canhão e você vai perder o controle. Remifilk, olha só, agora a gente vai associar remifentanil, lidocaína e cetamina. O que nós percebemos quando a gente mistura o remifentanil a outros fármacos? Diminui um pouco a potência do remifentanil. Então, hoje a gente está tentando não colocar tudo no mesmo frasco, tá bom? E também não colocar tudo na mesma seringa, caso você use a infusão na seringa. Então você coloca o remifentanil num frasco, coloque os outros fármacos no outro. Coloque o remifentanil numa seringa e os outros fármacos em outra seringa, tá bom? Mas o princípio é o mesmo. Então você vai fazer todas as contas, que aliás a gente já sabe de cor, né? Vai chegar nesses valores finais que você vai colocar dentro do frasquinho de soro e vai mandar bala. Remifilk para cão e remifilk para gato. 0,3 de remifentanil, 0,8 de lido e 0,2 de cetamina. Bem-vindos ao mundo maravilhoso da analgesia por infusão. Eu espero mesmo que eu tenha conseguido explicar essa parte para vocês. Espero que eu tenha entusiasmado vocês pela coisa besta que é montar um Filk e abrir um Filk, né? Ele já vai estar pendurado lá na sua girafa, né? Você só vai conectar no cachorro igual você conecta qualquer soro, né? A única coisa é acertar a dose de infusão, mas para isso você vai ter que comprar um contadorzinho ou uma bomba de equipo, né? Às vezes você já até tem e mais nada. E a sua anestesia mudou da água para o vinho. Muito obrigado por você ter assistido essa aula num ambiente mais tranquilo para que você pudesse ter aproveitado da melhor forma possível. Então, a gente se vê na próxima aula. Fui, tchau.